Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Eu confesso aos irmãos que estou contente, estou alegre por retornar a esta casa. Quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Magnificar a Deus por mais uma noite que Ele tem nos concedido, para a gente adorá-lo, exaltá-lo, enaltecê-lo, engrandecê-lo e bendizer o nome do Senhor. Quero externar a Deus a minha gratidão pela vida do pastor. Que Deus abençoe poderosamente da sua esposa. Que o Deus dos céus possa lhe abençoar de uma forma poderosa. Que Ele possa conceder paz, alegria, saúde, prosperidade. Que as bênçãos do Senhor o Senhor possa alcançar todos os dias da sua vida. As bênçãos medidas e recalcadas para a honra e glória do Senhor. Irmãos, eu estou meio rouco, irmãos, porque eu prego todos os dias e eu ensino também. Eu cheguei do ensinamento há pouco tempo. Eu ensino teologia e passei mais de 4 horas dentro de uma sala ensinando. E eu estou meio aqui um pouco rouco, mas eu creio que nessa noite o Senhor vai fazer milagre nesse lugar. É momento de nós clamarmos a Deus. Tem uma coisa, irmãos, que eu, como amante das Escrituras, eu gosto muito de meditar na palavra. Eu já li as Escrituras mais de 6 vezes. E uma coisa você vai perceber dentro das Escrituras: o que o Senhor Jesus, Ele nos ensinou que a gente tivesse cuidado foi com a distração. Tem muitos crentes andando distraídos. Você percebe que Davi, um homem segundo o seu coração, mas Davi, quando tudo ia bem, você percebe que nós temos que ter um cuidado. Quando as coisas estão indo bem, nós temos um costume de se relaxarmos na presença de Deus. Nós não oramos, não buscamos, não jejuamos, não lemos mais a Bíblia. Por quê? Porque nós analisamos a situação e achamos que está tudo bem. Então, se está bem, não tem para que eu estar orando. Irmãos, isso é um instrumento do diabo. Davi, quando ele, no seu ápice da sua glória, no Salmo 23, Davi, ele começa o Salmo 23 é mais conhecido do que o nome de Jesus. Quem não conhece o Salmo 23? Até quem não é crente. Quando Davi diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está escrito no original: o Senhor é pastor meu e de nada eu terei falta. Falta da presença. É isso que Davi estava dizendo. No versículo 4 do Salmo, Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consola. Davi está dizendo que Deus é a proteção dele. Ele podia passar pelos vales da sombra da morte, mas no Salmo 23, versículo 6, Davi, ele começa a dizer: e todos os dias a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. A palavra misericórdia ali é Hadaf. A palavra Hadaf é Deus dizendo para Davi e para mim, para você: o Deus que te persegue. Davi compara um Deus que lhe persegue como um inimigo persegue o outro. Ele não deixa de perseguir. Assim é Deus na minha vida e na tua vida. Davi também compara que ainda que você se afaste do Senhor, mas os olhos do Senhor te contemplarão. Isso é misericórdia. Irmãos, o que fez Davi cair? A distração. Davi sobe no pátio e começa a olhar para Betseba. Davi começa a se distrair. Um homem que foi conhecido, é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi caiu. Sansão, um homem que matou mil filisteus com a cajada de um jumento. Mas Sansão, um dia, quando se embelezou por Dalila, Sansão ali se distraiu por ela. E tem muitos crentes distraídos, olhando a distração. O diabo, quando ele tenta você e não consegue derrubar você, ele vai tentar lhe distrair.
para lhe derrubar. E tem muita gente distraído com o celular, olhando o jogo de futebol, deixa de vir para a igreja por causa de Netflix, de jogo de futebol. Você sabia que isso é blasfêmia? Eu vou entrar na mensagem. Isso é blasfêmia, irmãos. Você acha que blasfêmia? Sabe quantas vezes a palavra nos 4 evangelhos sinóticos tem um nome de blasfêmia? 466 vezes a palavra blasfêmia. Você pensa que blasfêmia é só falar mal do Espírito Santo? É não. Toda resistência aos atributos de Deus é blasfêmia. Como assim, pastor? Tudo aquilo que, se eu estou aqui pregando, Tiago está cantando, e alguém ali, Tiago vai dizer, alguém quer aceitar Jesus? A pessoa diz, não quero, vou deixar para outro dia. Isso é blasfêmia também. Por que é blasfêmia, pastor? Porque você está rejeitando o seu Criador. Tudo aquilo que é rejeição se torna blasfêmia. O homem, ele foi dotado de sabedoria, de inteligência, mas o homem não foi dotado de Deus, por causa da queda. Quando o homem cai, o homem agora, Paulo escrevendo, quem nunca leu Romanos 9? Paulo vai dizer que o homem, ele precisa, ele é dependente que Deus esteja na vida dele. Porque ele vai dizer em Romanos 10, 9, se confessares com a sua boca e creres no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, tu serás salvo, tu e tua casa. Tem que confessar. Quando você confessa ao Senhor, no céu existe uma aliança entre você e Deus. Não é só confessar, é largar as práticas pecaminosas. Porque não existe evangelho, Tiago, sem renúncia. Não existe evangelho sem mudança, sem transformação. Evangelho que não muda, que não restaura, que não reabilita e não transforma, isso não é evangelho. É mentira do diabo. Eu posso ir para a igreja e beber? Você pode. Você tem o seu livre-arbítrio. Agora o problema é entrar no céu. Entrar no céu você não entra. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo 15. Pedro diz assim, olha: não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4, Tiago disse: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E qualquer que se destitui ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como uma pessoa beber, se prostituir, fazer o que quiser e ser amigo de Deus. É amigo do mundo. Abra sua Bíblia aí. Vou ser bem rápido, irmão. Vou ser bem lacônico e sucinto nessa noite. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 15. Vamos ficar de pé para ficar mais bonito para Jesus, em reverência ao Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 15. Eu vou ler aqui para mim ganhar um tempinho aqui. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Vamos lá. E Jeziel disse: dai ouvidos a todo o Judá e vos moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e o achareis no vale, no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Vamos ler o 17. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor
para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Senta dando glória a Deus. O Espírito Santo está na casa, irmãos. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Deus. Eu sei que nessa noite é noite de milagre. Eu sei que nessa noite é noite que Deus quer visitar o teu lar, quer visitar a tua casa. Queridos, é bem verdade poder afirmar que todas as vezes, quando nós abrimos o exemplar da Bíblia Sagrada e começamos a folhear as páginas seletivas da Bíblia, você vai perceber o próprio Deus fazendo promessa. E essas promessas o Senhor fez a Asa, o pai de Josafá. A Bíblia diz que Josafá é filho de Asa. A Bíblia diz que Asa, ele anda nos caminhos do Senhor. Asa restaura os cultos em Israel, em adoração ao Senhor. Mas você percebe que Josafá agora, ele vai reinar com 35 anos. Ele reina 25 anos. Você percebe que Josafá, agora o que Josafá vai fazer? Josafá, ele vai construir altares ao Senhor. Josafá, ele vai estabelecer o culto a Deus em Judá. Perceba que Josafá também, ele vai tomar as fronteiras dos filisteus e dos árabes, fazendo assim os árabes e os filisteus pagar tributo a Josafá. Você percebe que em tudo Josafá, Deus deu vitória a Josafá. Mas você vai perceber também que Josafá, no capítulo 18, Josafá vai fazer uma aliança com Acabe. Perceba que Josafá, ele vai para uma guerra. Quem vai para uma guerra e chega dela e volta dela, ele chega cansado, precisando de um descanso. Perceba que quando Josafá faz aliança com Acabe, Josafá não vai consultar o Senhor. Josafá não vai perguntar a Deus se a aliança que ele vai fazer, se Deus ele está no negócio. Perceba que Deus, ele fica calado. Deus agora espera Josafá fazer aliança com Acabe. Olha para o teu irmão e diga assim: não faça aliança primeiramente sem não consultar a Deus, porque senão você vai quebrar a cara. Irmãos, perceba que Josafá, ele faz aliança sem consultar a Deus. Quem faz aliança com qualquer coisa sem consultar a Deus vai quebrar a cara, irmão. Não adianta você querer fazer coisas sem não a direção de Deus. Fazer algo sem andar na direção não vai dar certo. Se você for fazer qualquer coisa, qualquer projeto, você tem que consultar a Deus, entregar nas mãos do Senhor. Josafá, ele não consulta, mas diz a Bíblia no capítulo 18 de 2 Crônicas, que Josafá, ele vai para a guerra contra Ramó de Gileade. Perceba que os assírios vai agora perseguir Josafá, mas eles não queriam Josafá. O rei da Síria, ele queria Acabe. Acabe era um rei perverso. Mas você percebe que Acabe agora ele tira as roupas reais e manda Josafá se vestir com as roupas. Quando Josafá desce no arraial contra os assírios, eles percebem que não é Acabe, mas é Josafá. Perceba que a mão de Deus já está guardando Josafá. Ainda Josafá fazendo aliança, quando Deus não permitiu que Josafá fizesse aliança. Você vai perceber que ali Josafá, ele clama, ele pede socorro a Deus. Deus, com a sua mão misericordiosa, tira Josafá do meio do arraial, para que Josafá não viesse morrer. Mas entenda uma coisa: quando Josafá chega de uma guerra, quando você chega de uma guerra, você quer descanso. Quando você chega do trabalho, você quer tomar banho, jantar. Quando você chega de uma tarefa pesada, o que você quer é descanso. Josafá veio de uma guerra. Agora Josafá,
quando ele chega no palácio, chega uma notícia. Perceba que Josafá nem descansar ele descansou. Olha para o teu irmão e diga assim: ei, talvez você entrou aqui cansado, vindo de uma guerra, mas nem descansar você descansou e já vem outra guerra. Entenda uma coisa: o problema não é vir a guerra, é quando você não está bem estabilizado, quando você não está descansado. O negócio é você lutar uma guerra cansado. O seu corpo fica frágil, você fica cansado, abatido, desanimado. O problema não é enfrentar uma guerra, é o jeito que você vai enfrentar ela. O problema é você entrar numa guerra descansado ou você entrar numa guerra cansado. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que está enfrentando guerra com guerra, é guerra mais guerra. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que já está cansado, enfadigado. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que não tem mais força, as forças se acabaram. Mas eu quero te dizer nessa noite: olha para o teu irmão, olha para a tua irmã e diga assim: mas a peleja não é sua. Nessa guerra você não luta sozinho, Deus está com você. Aleluia. Oh glória. Josafá recebe uma notícia: ó Josafá, tem 3 reis lá fora, 3 nações querendo tomar aquilo que é teu, Josafá. Os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir. Mas Josafá, ele não vai se apegar no seu conhecimento, na sua sabedoria humana. Josafá, ele chama toda Judá. Ele diz: agora vamos pregoar um jejum. Mas quando Josafá entra no templo, Josafá vai fazer uma oração. No versículo 6 do capítulo 20 de 2 Crônicas, você vai perceber que quando Josafá vai dizer: ó Senhor Deus de nossos pais, porventura tu és o Deus dos céus, ó Deus, ó dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder. Josafá estava dizendo agora: ó Deus, esse povo era um povo pequeno, era um povo que agora eles vêm, eles cresceram, eles querem tomar o que é nosso. Mas o Senhor não fez aliança com o seu filho Abraão. O Senhor não poupou esse povo lá atrás. Mas agora eles cresceram e querem tomar o que é nosso. Olha para o teu irmão e diga: aquilo que é teu e o diabo não toma. O que é teu, o diabo não toma. Ainda que você esteja cansado nessa guerra, ainda que as forças se acabem, mas o que é teu, o diabo não toma, Tiago. Ei, o diabo quer tomar o que é nosso. Mas, talvez você está cansado de uma guerra, talvez você já entrou em outra, mas Deus está mandando eu dizer para você nessa noite: ei, o que é teu, o diabo não toma. É teu. Olha para o teu irmão e diga: a peleja não é tua, a peleja é do Senhor. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor. Lá manara e comanai. Eu estou sentindo uma presença diferente na casa, irmão. Eu estou sentindo Deus na casa. Oh glória. O problema não é entrar dentro de uma guerra cansado. O problema é como você vai reagir dentro dela. Porque quando você está cansado de tanta luta, de tanta peleja, as forças se acabam, o desânimo vem, as forças do corpo não tem mais, até você perde o desejo de buscar. Mas o problema é que a peleja não é tua, a peleja é do Senhor. Era Deus dizendo para Josafá: ei Josafá, as forças podem se acabar. Ei Josafá, tudo pode se acabar, mas a minha presença é contigo, Josafá. Aleluia. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga: é tempo de guerra, mas vamos regaçar manga,
e trocar as armaduras físicas pela espiritual. Oh, glória! Josafá sabia que a armadura, a espada, o escudo não dava certo. Josafá entendeu que a mão de Deus podia estar estendida sobre ele, mas Josafá vai buscar, Josafá vai pregoar um jejum. Josafá vai dizer: estou cansado, eu estou sem força. Mas é quando Jó disse, lá em Jó 19:25, eu sei que ele vive, e sei que por mim ele vai se levantar. E Jó disse: eu sei que meu Redentor vive, eu sei que por mim ele vai se levantar. Jó vai dizer no capítulo 42, versículo 2: bem sei que tudo ele pode, e nada dos seus planos pode ser frustrado. Isaías 43 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus está no controle. Ele vai dizer: eu estou no controle, eu irei adiante de ti, endireitarei o caminho todo, despedaçarei os portões de bronze e quebrarei as correntes de ferro, para te dar vitória, para saber e você saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Aleluia. O problema é estar na posição. Segundo as Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei toda a sua terra. Aí estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. E perceba que Deus quer intimidade para vencer a guerra. Tem que ter intimidade para vencer as batalhas da vida. Tem que ter intimidade. Sem intimidade não adianta. Sem relacionamento não adianta. Josafá entende que para ter vitória é preciso ter intimidade. Eu estou pregando para alguém nessa noite que está cansado, já está enfadigado, já não tem mais força. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que as forças se acabaram, não tem mais força. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Ei, você pode estar cansado, você pode estar esgotado, você pode estar fraco, mas a batalha não é tua. Nessa peleja você não guerreia só. Aleluia, aleluia. Você pode estar esgotado, vem a guerra, vem outra guerra, mas quem está cansado precisa de uma injeção de ânimo. Josafá entendia que agora o certo era buscar, era pregoar um jejum em toda Judá. Não adianta você querer usar a ferramenta que está na sua mão. Não adianta você querer pegar a ferramenta da sabedoria, a ferramenta do trabalho, a ferramenta do dinheiro. Se tem batalha, Tiago, que nós enfrentamos, é só Deus que pode tirar eu e você dela. Josafá está entendendo que a batalha que ele está enfrentando é só a mão de Deus. Sem a mão dele, Josafá sabia que não ia ter vitória. Josafá vai entender que eu estou cansado, eu estou esgotado, eu estou fraco, mas Josafá entende, é nos pés do Senhor que há força, é nos pés do Senhor que há poder. Porque Davi disse no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza,
Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste pertenciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas eu estarei seguro. Davi entende que é só a mão de Deus. No Salmo 57, Davi disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, porque a minha alma confia em ti, e nas sombras das tuas asas eu me abrigo. Até que passe essas calamidades, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. A tua força vem do Senhor, a tua força. Deus está levantando, Deus está restaurando gente aqui nessa noite que estava cansado, que já tinha saído de uma guerra, entrou em outra. Deus está dizendo: você não luta só nessa guerra, a peleja não é tua, a peleja é minha. Ai, menino. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Olha para o teu irmão e diga: descansa, porque é tempo de colher milagres. Deus estava dizendo para Josafá: descansa, Josafá, porque é tempo de colher milagre. Você está cansado, está esgotado, as forças se acabaram, mas não se preocupa. Eu estou pregando para alguém aqui que entrou por essas portas dizendo: eu não aguento mais, eu estou cansado da vida, é tanta guerra, é tanta peleja. Eu estou pregando para alguém aqui que Deus está mandando eu dizer: descansa, descansa. Eu vou entregar Jesus, eu vou falar Jesus, descansa, porque não é tua peleja, é do Senhor, é do Senhor. Aleluia, aleluia, oh glória. Quando Josafá vai entender que a peleja é do Senhor, mas Josafá precisa de um posicionamento. Não existe vitória sem posicionamento. Não existe vitória se primeiramente eu não se posicionar. Para Deus te dar vitória, é preciso você sair do comodismo. É preciso você, às vezes até sem força, sem ânimo, cansado, esgotado da vida, mas é preciso de um posicionamento. Eu vejo Pedro no capítulo 4 de Marcos, verso 35. Pedro estava com um problema em casa. O problema que Pedro estava enfrentando, a medicina não podia resolver, os remédios não podiam resolver, mas Pedro teve um posicionamento. Pedro entendia que para a cura chegar até a sogra dele, era preciso convidar Jesus para entrar dentro da sua casa. Olha para o teu irmão e diga: convida Jesus para entrar dentro da sua casa. Convida Jesus. Pedro teve um posicionamento. A mulher do fluxo de sangue, para ela receber o milagre, ela entendia que só bastaria tocar na orla de Jesus. Ela teve um posicionamento. Ela deixou aquela vida miserável que ela estava vivendo. Ela estava cansada, esgotada, fragilizada, sangrando há 12 anos, sem força. Mas ela teve um posicionamento. Você percebe que aquele homem carregado por 4, aquele homem ele era paralítico, mas talvez aquele homem, ele disse: eu quero ter um encontro com Jesus. Quando Jesus entra dentro de Cafarnaum, aqueles homens que levavam aquele paralítico, ele disse: eu quero ir até Jesus. Ele teve um posicionamento. O cego Bartimeu,
ele só recebeu o milagre foi porque ele insistiu, ele se posicionou, ele saiu daquela zona. Às vezes nós estamos cansados carregando um fardo. Que fardo é esse? A capa para o cego era um fardo. Um fardo, sabe por quê? Porque o fardo que paralisava ele. Aquela capa nos dias de Jesus dava o direito ao cego pedir esmola. Então tem coisas que estão me paralisando. Eu acho que é Deus. Eu penso que o que está acontecendo é Deus me provando, mas é não. É porque eu não estou posicionado certo para receber. Mas quando Bartimeu ouviu Jesus passar, ele começa a gritar. A primeira coisa que Bartimeu ele fez, ele lançou da capa. Sabe o que representa largar a capa? Largar a mentira, largar o engano, largar a soberba, largar o pedestal, largar o orgulho. Você sabia que quando nós se prendemos, Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 22, Paulo escrevendo a sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 13, você percebe que Paulo está dizendo assim para as três igrejas, a de Filipos, a de Colosso e a de Éfesos. Paulo está dizendo, é necessário deixar o comodismo e ter um posicionamento. Paulo está dizendo para os Efésios, para a igreja de Colosso, para a igreja dos Filipos, que se eu não se posicionar, há um grande risco da minha vida ficar travada. Como assim ele está dizendo? O diabo trava a tua vida na área sentimental, na área espiritual, na área emocional e na área física. É necessário deixar as coisas velhas para trás. É isso que Paulo está ensinando. Destravar o que está travado e ter um posicionamento. Você vai vir para a igreja 20.000 vezes, mas se você viver do passado, deixar as coisas velhas travarem a sua vida, Isaías 41:18, Isaías diz: não lembreis das coisas passadas e nem as coisas futuras. Eis que eu farei uma coisa nova, e rios no ermo, rio no deserto, eu abrirei para vocês passar. Você percebe que Jacó, eu estou encerrando, irmão. Jacó, ele só recebeu o milagre porque Jacó se posicionou. Como assim, pastor? Gênesis capítulo 28. Você vai ver que Jacó está fugindo de Esaú, indo para Padã-Arã. Jacó tem um sonho e ele vê os anjos subindo e descendo. Ele se acorda do sonho, mas a Bíblia diz que a partir que ele se acorda, porque tem crente que está dormindo ainda, a vida dele está travada, vive mendigando, não sai do canto, tanto na vida espiritual como na vida financeira, porque tem algo travando a vida dele. Ele acha que é normal, porque está dormindo, está no sono da indolência. Jacó, ele se acorda. Quando ele se acorda, ele entende. Ele vai fazer 4 pedidos a Deus. Se o Senhor me levar, ele está pedindo a presença. Se o Senhor me guardar, ele está pedindo a proteção. Se o Senhor me der pão e água, ele está pedindo a provisão. E se o Senhor me der paz, ele está pedindo presença, proteção, provisão e paz. A palavra presença é Shimarane. Sabe o que é Shimarane? Jacó entende que para receber
é preciso se posicionar. É Deus dizendo: primeiro se posicione para depois receber. Não existe vitória se primeiramente eu não se posicionar. Deus não vai dar nada a mim, a você de graça. Ah, mas eu oro. Ah, mas eu estou no ciclo de oração, estou nos cultos, eu estou evangelizando. Sim, você pode fazer isso. Mas qual é a intenção? Deixa eu te dizer uma boa para mim encerrar. O filho pródigo, um pediu a herança que ele tinha direito, o outro ficou em casa, o outro foi gastar a herança lá fora. Mas o que ficou em casa, o que é que ele estava fazendo? Ele ficou para quê? Sabe por quê? No original está escrito: o que ficou em casa, ele se acordava cedo, ia até tirar o leite da vaca, ia fazer o queijo, ia ter os compromissos do pai, ele fazia. Mas entenda, quando o filho que saiu e gastou volta, o pai mata o melhor novilho para ele, só porque ele vai dizer para o pai o que ficou: eu estou com o senhor há tantos anos e nunca o senhor matou nada para mim, e agora esse bastardo vem, o senhor mata o melhor novilho. Ele ficou, irmãos, não foi por amor, foi por obrigação. Tem crente que está do mesmo jeito, está vindo para a igreja não é com amor, mas é por obrigação. Se for por obrigação, não adianta. Ele disse a Samuel: é melhor obedecer, Samuel, do que sacrificar. Ficar dentro da casa por obrigação não adianta. Tem que fazer por amor. Ah, o pastor me chama para louvar, não me chama para louvar, não me chama para evangelizar, mas faça com amor. O pastor não dá atenção a mim, mas faça com amor. Venha com amor, independente se ele não está te dando oportunidade. Porque hoje nós estamos vendo crente bebê, crente menino tomando leite ainda. O pastor veio para um culto, não teve oportunidade para louvar, para dar uma saudação, não vou mais não. Aquele pastor não gosta de mim. O pastor não está nem sabendo. Lá tem um bocado de rebelde. Mas nos cultos de ensino, quem dá o ensino sou eu nas sextas. Aí eu ensino a cada um a se vir a Deus, não o pastor. E nem fazer por obrigação. Você pode procurar 1000 igrejas, irmão. Aonde você chegar vai ser do mesmo jeito. O pastor, ele está para cuidar de você. Não é para te botar papinha na sua boca. É isso. Eu estou pregando Bíblia, irmão. A igreja dos Filipos era uma igreja mimada. Uma igreja que Paulo queria. Eles queriam que Paulo, tudo que acontecesse se tivesse 1000, Paulo tinha que socorrer todos os 1000. Pastor, não é para isso não, irmão. A obrigação é sua. A obrigação é de você cuidar dele. Não é ele cuidar de você não. Você sabia? Só porque os maus caráter ensinaram há 30, 40 anos que é o pastor que tem que cuidar das ovelhas. É não, irmão. Eu provo dentro da Bíblia. Marcos capítulo 10, versículo 24. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para os discípulos: é vocês que têm que ter amor por mim. É vocês que têm que ter cuidado por mim. Não adianta eu estar cansado, esgotado. Estou encerrando, pastor. Esgotado da vida, só porque a culpa, eu não vou mais para o culto porque eu estou cansado e lá vai ser a mesma coisa. Perceba, irmão. Eu não vou mais porque o culto vai ser aquele jeito. Fulano vai cantar, ciclano vai cantar. Aí por isso que eu não vou mais. E o seu pastor? Será que você tem amor por ele?
Será que você está se importando com ele? Será que se faltar um membro, ele não se machuca lá na cadeira? E pergunta: o que foi, Jesus, que aconteceu? Que fulano não veio? Isso aí é pessoas, irmãos, que não têm amor pela obra. Jesus vai dizer em Lucas 9, 23, que tem gente só envolvida com a obra, compromissada com ela não tem compromisso com a obra. E o que é ter compromisso? Eu cuidar do meu pastor, eu saber como é que ele está, como é que a família dele está. Isso é igreja, irmãos. Tiago capítulo 1 versículo 27. A igreja pura e imaculada é a igreja que cuida de órfãos, de viúvas e os necessitados em suas tribulações. Sabe o que é isso? Se você ama o teu pastor, você não ama. Se você diz que ama ele, mas não faz nada por ele, você nunca o conheceu a Jesus e nunca viu. É Jesus que disse, irmãos. Eu tive o privilégio de estudar a Bíblia todinha, irmãos, ensinar ela há muitos anos. Eu não vim para cá pregar chave de carro e chave de casa para você, não. Eu passar 7 dias, 9 dias jejuando para vir para cá. Comer, só vou comer quando eu chegar em casa. Estou bebendo só água. Só porque hoje a gente vai ver pessoas que estão igual a Josafá, fazendo aliança com quem não deve, andando com quem não deve. Saia, irmãos. Você está cansado, esgotado. É guerra, sai de uma guerra, entra em outra. Mas quem peleja por você não sou eu. Se você tem disponibilidade, se você tem vida de intimidade, a peleja não é sua. A peleja é daquele que um dia te chamou. Sabe por que é que tem muitos crentes caídos? Crente que bate no peito e diz assim: eu não preciso orar, eu não preciso ler Bíblia. Eu conheço crente que diz isso. É por isso que cai, irmãos. Mas está no Netflix o dia todo. Se tem o culto quarta, sexta e domingo, ele não pega nem na Bíblia. É só na televisão assistindo filmes. Aí como é que um crente desse ele está revestido? Como é que um crente desse que não tem uma vida de oração, como é que ele vai sustentar os ataques do diabo? Qualquer pancada ele cai. É por isso que a gente vê, eu ando muito, viajo muito, a gente vê igrejas falidas. Não é financeiramente, é espiritualmente. Igreja que eu cheguei para pregar até o ano passado, tinha 500 pessoas. Hoje tem 60. Pergunta por quê? O que é que eles estão fazendo? É culpa do pastor? Vão dizer é culpa do pastor. Irmãos, é pessoas que nós estamos vivendo dias. Você chega do trabalho cansado, toma um banho nas cadeiras para vir para o culto. O corpo está cansado. Você está na sua cadeira e só a misericórdia. Josafá estava desse jeito. O dia, viu uma notícia má, ele recebeu uma notícia má, porque tem um ladrão de bênção. Quais são? Qual é o ladrão de bênção, pastor? As notícias má. Elas roubam nossas bênçãos. Quando escutamos uma notícia má, ou caímos nela, a gente perde logo o desejo de ir para a igreja. A força se acaba. A esperança, onde você estava cantando no culto, dando glória, pulando. Quando você escuta uma notícia má, você chega no culto no domingo, parece um passarinho dentro de uma gaiola com fome. Sabe por quê? Porque as notícias má, elas roubam nossas bênçãos.
E para ela não roubar, eu tenho que estar revestido de toda a armadura. Quando vinha a notícia má, o que Josafá ele fez? Vou tomar um posicionamento. Mas não vou orar sozinho não. Vou chamar toda a congregação de Judá para orar comigo. Porque uma igreja unida é uma igreja que tem força. Você já viu um corpo andar sem a cabeça? Ou a cabeça andar sem o corpo? Assim é a igreja. Se não tem, a cabeça é Cristo, nós somos os membros. Você já viu andar só a cabeça sem ter o membro? Não tem como. Então Josafá, para me encerrar aqui, Josafá, ele tomou uma posição. Ele recebeu a notícia, mas ele não se abateu com ela. Ele estava cansado, ele estava esgotado, ele estava enfadigado, mas ele não se abateu com a notícia má. Eu estou pregando para a gente aqui nessa noite, que está do mesmo jeito. Mas eu vim como um profeta para te dizer, para você vencer, é necessário tomar um posicionamento. Não adianta você chegar aqui e ouvir uma palavra que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar um carro em 2026, que Deus vai fazer só o melhor para você. É mentira, irmão. Se eu te pregar isso aí, eu estou mentindo. Ele vai fazer sim. Porque sabe por quê? Porque Deus não dá aquilo que a gente pede. Ele dá o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Porque se Ele fosse dar tudo que nós pedimos, ixi, irmão, na sua garagem já tinha mais de 1000 carros. Você não queria mais andar a pé, nem de ônibus. Está entendendo? É por isso que Ele só dá o suficiente. Eu não vou dar demais não, porque se eu der, ele veio sexta, domingo ele não vem. Eu só dou um salário mínimo a ele mesmo, só um salário mínimo. Porque se eu der 5, ele veio para o culto de quarta, na sexta ele não vem. Ele vai comer pizza. É por isso que é preciso, irmão, tomar um posicionamento. Eu sei que eu e você temos lutas. A gente sai de uma guerra e entra em outra. Mas entenda, para mim sair de uma guerra ileso, o que é que eu faço? Quem entra numa guerra e sai ileso? Ninguém. O problema é quando entra e sai morto, sai num caixão. Agora quem entra, o Senhor nunca te prometeu para que você entre numa guerra e saia sem nenhum arranhão. Ele disse, você vai entrar, vai sair todo arranhado. Agora morto não, derrotado não. Porque Paulo disse, em tudo nós somos atribulados, perplexos, angustiados, tristes, desanimados, mas abatidos jamais. Fica de pé para mim orar por você. O segredo é ter posicionamento. Está cansado? Saiu de uma guerra e entrou em outra. Toma uma posição, porque a peleja não é tua. A peleja, ele disse para Josafá. Ele sabia o estado que Josafá estava. Ele sabia. Mas Josafá, a peleja não é tua. A peleja é minha. Deus sabe a peleja que você está enfrentando. Deus sabe o tamanho da luta que você está passando. Mas Deus está dizendo, a peleja não é tua. A peleja é do Senhor. Deus sabe o tamanho da luta. É saindo de uma guerra e entrando em outra. Mas Deus está mandando eu te dizer, a peleja não é tua. Você não vai lutar essa guerra sozinho. Você não vai lutar essa guerra sozinha. A minha mão está contigo, mulher. Creia. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus está mandando eu te dizer. Eu fechei meu olho ali e eu vi algo na tua vida, mulher. É uma guerra tremenda que tu está enfrentando.
Aramairo que manai manada kamana. Amanira ko manai comene te kamai kamana. Aleluia! Ei, mulher, não se preocupa. Não se preocupa, mulher, porque hoje eu estou tirando as ferramentas velhas e dando ferramenta nova para ti. Eu estou trocando as ferramentas para você saber que eu sou contigo. Mãe, você pensava que eu não ia falar contigo? Você estava dizendo aqui, mulher, Senhor, usa esse pregador para falar comigo. Mas ele está mandando eu te dizer: se prepara, porque o ano 2026 é ano de vitória. Aleluia! Aleluia! Deus é contigo. Deus é contigo. Vamos fazer uma oração aqui comigo. Estende a tua mão lá para casa, lá para tua casa. Estenda lá onde moram os teus. Pode virar, pode ficar de costa. Se a tua casa é para lá, pode virar de costa. Eu vou profetizar nessa noite para você. Eu vou profetizar nessa noite para a tua parentela. Ei, Deus está mandando eu dizer para alguém aqui: se prepara, se prepara, que eu estou preparando um Davi. Eu estou preparando um Davi para guerrear dentro da tua casa. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, de amor, nesta hora nós te colocamos na tua presença, reconhecendo que sem ti nada somos e nada possamos fazer. Quebra, Senhor, todo orgulho, quebra toda dureza de coração, quebra toda resistência à tua vontade. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Gera em nós um coração humilde, contrito, aquebrantado, pois a tua palavra diz que o Senhor não despreza um coração aquebrantado. Ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro libertação sobre as nossas vidas. Toda a corrente do pecado, todo jugo de opressão, toda prisão espiritual, emocional e mental seja quebrada agora pelo poder do sangue de Jesus. Aonde havia dor, traz cura. Aonde havia vergonha, traz perdão. Aonde havia confusão, traz paz. Aonde havia morte espiritual, sopra a vida novamente. Espírito Santo, restaura, Senhor, aquilo que foi destruído. Restaura sonhos, restaura fé, restaura relacionamentos, restaura a alegria da salvação. Arranca toda raiz de amargura, medo, tristeza profunda. Enche o nosso coração com a tua presença, com a tua presença. Enche com fogo santo, com a esperança viva. Eu me rendo completamente a ti. Não quero apenas a tua bênção, eu quero a tua presença. Não quero apenas libertação, eu quero transformação. Senhor, Espírito Santo, governe nossas vidas, nos conduza em santidade, ensina a viver para a sua glória, para o teu nome. Eu declaro, nós somos livres, nós somos livres. Eu declaro que toda maldição, todo jugo, toda palavra contrária, toda prisão espiritual caia no nome de Jesus. Caia por terra, caia. Espírito de Zé Pilintra, espírito de enxucaveira, espírito de mentira, espírito da verdade, entra agora, toma posse dos teus. Faz agora morada, faz morada. Reaviva a tua obra, reaviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua obra. Lamaira kamanai tekemenerei tekemana, lamairo komanai likai tekemene.
Aleluia. Faz agora. Tira espírito de medo, espírito de depressão, espírito de ansiedade, espírito de síndrome do pânico. Sai agora, em nome de Jesus. Espírito daquele que está tomando remédio controlado, já tem perdido o sono. Hoje você vai dormir. Hoje você vai dormir nas asas do vento. Não tem medo, não tem ansiedade. Abraça o irmão aí, abraça ele, abraça a irmã. Deixa eu profetizar nessa noite. Deixa eu abraçar você. Abraça teu irmão, abraça ele, abraça agora. Eu vou profetizar que o Espírito está mandando eu dizer. Abraça tua irmã, mulher com mulher, homem com homem. Abraça, que eu vou profetizar agora, em nome de Jesus. Eu vou profetizar. Sai, espírito de medo, espírito de ansiedade, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Vai, lamanai, licabai, eu comanai, tequemene. Aleluia, aleluia, aleluia. Faz espírito, faz. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Eu estou sentindo o espírito passando na casa. Eu estou sentindo gente aqui sendo libertado. Eu estou sentindo o espírito de medo sendo quebrado. Laira mairo comanai tequemene. Faz. Tira, Jesus, o sono. Devolva o sono nessa noite. Devolva o sono. Tira o espírito de medo, o espírito de depressão, de ansiedade, de frieza. Tira agora. Vai dentro do nosso lar. Vai agora, vai. Vai quebrando, vai quebrando, vai fazendo. Quando você adora, Ele vai fazer na tua casa. Quando você disponibiliza para adorar, o Senhor está indo na vida dos teus, fazendo milagre acontecer. Faz. Lá irá mais. Maneiroria com cabai de camanai te quemene. Oricomini oricoi manai orecama. Eu estou te dando espírito hoje, tirando o espírito de esfriamento, espírito que tira a sua atenção. Ele está saindo agora. Eu estou te dando uma porção dobrada nessa noite. O Senhor nessa noite está te revestindo, dando uma porção. A fé de Abraão, a força de Sansão, a sabedoria de Salomão, a porção dobrada de Eliseu, a unção de Elias, o espírito de excelência de Daniel. Dê a ela a fé de Abraão. Derrama sobre ela, Jesus. Derrama sobre ela. Derrama sobre ela a fé de Abraão, a força de Sansão, a sabedoria de Salomão, a porção dobrada de Eliseu, a unção de Elias, espírito de excelência de Daniel. Dá sobre a tua filha. Tira espírito de depressão, espírito de medo, espírito que tira a tua atenção. Seja quebrado agora, no nome de Jesus. Revista a tua serva. Eu estou sentindo nessa noite o Espírito andando na casa. O Espírito está fazendo milagre. Vai, Espírito Santo, vai. Toca nas servas. Toca nas servas. Toca na tua serva. Toca na tua serva. Toca na tua serva, Espírito. Toca nela, toca. Toca nelas, toca nela. Toca nelas. Toca nelas. Para ela receber. Para ela ter cheia da porção dobrada. Sair daqui voando nas asas. Voando nas asas. Ai, eu estou sentindo o Espírito tocando em alguém. Ai, lá mais. Vai, faz um milagre, faz. Aleluia. Faz.
em Jesus. Adore. Yeshua Hamashia. Espírito de Yeshua Hamashia. Desça, faz um milagre. Vai, batiza quem não é batizado. Vai, revista com fogo, porque todos foram cheios dentro daquela casa. É adorar. O segredo é adorar. Vai, queima espírito com fogo. Vai, espírito, faz, dá espírito de avivamento, espírito novo, revista a tua igreja. Ai, menina, cai, mené. Aleluia. Oh Deus, oh glória, oh Deus. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Que o teu nome seja glorificado nesse lugar. Vamos bater uma salva de palma para Jesus. Oh,